Bem-vindo de volta ao Dedo de Prosa. Eu sou a professora Valesca Félix e se você está chegando agora, eu recomendo começar pelo primeiro episódio, onde a gente conversou sobre o que é administração, de onde ela veio e por que ela está em todo lugar, mesmo quando a gente não percebe. Hoje, a conversa é mais pessoal, mais próxima de você, porque a pergunta que guia esse episódio não é sobre a área, é sobre o profissional. O que é ser administrador? E mais do que isso, o que se espera de um bom administrador? Essas duas perguntas parecem a mesma coisa, mas não são. Ser administrador é uma condição. Você tem o cargo, o diploma, a função. Ser um bom administrador é uma construção. Algo que se desenvolve, que se erra, que se aprende, que se pratica todo dia. E é sobre essa construção que a gente vai falar hoje. Eu gosto de começar essa discussão com uma imagem. Pensa num maestro de orquestra. Ele não toca nenhum instrumento durante o concerto. Não produz nenhuma notinha sozinho. E ainda assim, sem ele, a orquestra não toca junta. Ele é o responsável por fazer com que músicos excelentes, cada um com seu instrumento e sua lógica, produzam algo maior do que a soma das partes. Isso é administrar. Não é fazer acontecer. Deixa eu começar também desfazendo um equívoco que persiste há décadas. Administrador não é sinônimo de dono de empresa. Não é sinônimo de diretor. Não é sinônimo de quem manda. Administrador é quem gerencia recursos para atingir resultados através de pessoas. E isso pode acontecer em qualquer nível, em qualquer organização, em qualquer setor. Tem administrador excelente coordenando equipes de saúde em hospitais públicos com orçamento apertadíssimo. Tem administrador fazendo gestão de projetos sociais em ONGs que transformam comunidades. Tem administrador gerenciando o back-office de uma startup de tecnologia que nunca aparece nos holofotes, mas que mantém tudo funcionando. O espaço da administração é muito maior do que o imaginário popular sugere. O Francisco Lacombe, um dos autores mais conhecidos da área das teorias da administração, ele define o administrador como aquele que toma decisões em nome das organizações, conduzindo as atividades empresariais para atingir os objetivos da organização. Mas Lacombe acrescenta algo que eu acho muito importante, satisfazendo também as necessidades das pessoas que fazem parte daquela organização. Não é só o resultado, é considerar as pessoas que vão auxiliar no alcance deste resultado. Administrar, portanto, é obter resultados por meio de pessoas. É o ato de trabalhar com pessoas para realizar os objetivos da organização e de seus membros. E a essência do papel do administrador, então, é conseguir que outros façam o que é necessário, em vez de ele mesmo fazer. Essa distinção é simples de enunciar, mas é difícil de praticar. Porque tem muita gente que assume um cargo de gestão e continua querendo fazer tudo sozinho. Isso nos leva a uma outra questão, que Lacombe discute com bastante profundidade. O administrador deve ser um generalista ou um especialista? A resposta dele é clara. O administrador deve ser generalista. Deve ter uma base sólida em todas as funções. É claro que existem os administradores funcionais, que supervisionam equipes em áreas específicas como marketing, produção, contabilidade. Mas quem deseja alcançar os níveis mais altos de uma organização precisa de uma visão ampla, porque nesses níveis é necessário conhecimento de todas as funções de forma integrada. O especialista, diz o Lacombe, acaba ficando mais limitado dentro das organizações e tem mais dificuldade de se adaptar às novas situações. Isso faz todo sentido quando você pensa nas organizações de hoje,
onde as fronteiras entre departamentos são cada vez mais porosas, onde uma decisão de TI afeta o marketing, que afeta as vendas, que afeta o cliente, quem só enxerga o próprio quintal não vai conseguir navegar muito bem nesse ambiente. Mas tem também uma outra armadilha, a do diploma sem prática. Ter formação em administração não faz ninguém automaticamente um bom gestor. A formação é importante, sim. Dá ferramentas, dá vocabulário, dá frameworks para você pensar. Mas a gestão acontece no mundo real, com pessoas reais, problemas reais, pressão real. E é nesse encontro entre o que se aprendeu e o que se vive que o administrador vai, de fato, se formando. O Peter Drucker, que eu já citei no episódio anterior, e eu vou citar de novo, porque é quase impossível não citar quando se trata do que é o administrador. Ele disse uma vez que o administrador eficaz não é necessariamente brilhante, mas é necessariamente disciplinado. Sabe fazer as perguntas certas. Ele sabe, principalmente, distinguir o que precisa ser feito do que ele quer fazer. E ele entende que seu resultado não é o que ele produz sozinho, é o que a equipe produz por conta do trabalho dele. E daí vem uma consequência que Lacombe enfatiza muito. Não se pode parar de aprender. Nunca. Não só por causa das mudanças tecnológicas, embora essas também, mas porque a administração é um campo tão vasto que, para usar uma expressão comum nos dias de hoje, literalmente, o céu é o limite. Quem inicia na área deve continuar aprendendo pelo resto da vida profissional. E essa aprendizagem não ocorre só em cursos. Ocorre em leituras, em filmes, em conversas e principalmente no próprio trabalho. Porque a aprendizagem mais forte é aquela adquirida pela experiência prática. Existe um modelo clássico na administração, proposto por um pesquisador chamado Robert Katz, nos anos 50, foi publicado no artigo na Harvard Business Review, que divide as habilidades do gestor em 3 categorias. Ele é simples, mas continua sendo um dos mais úteis para pensar o desenvolvimento profissional. O Lacombe, inclusive, apresenta esse modelo para pensar as habilidades de um bom gestor. São 3: a habilidade técnica, a habilidade conceitual e a habilidade humana. Eu vou falar de cada uma, mas já aviso que a que mais me interessa é esta última. A primeira é a habilidade técnica. É o saber fazer, conhecer o processo, dominar a ferramenta, entender o produto ou o serviço. É a habilidade típica de quem executa o trabalho pessoalmente. No começo da carreira, ela é fundamental. É ela que te coloca ali, que dá a credibilidade inicial, mas ela tem um limite. À medida que você sobe na hierarquia, ela vai cedendo espaço para outras 2. A segunda é a habilidade conceitual, ou a visão sistêmica. É a capacidade de enxergar a organização como um todo, como um conjunto integrado, de entender que uma alteração numa função afeta todas as demais. Entender que uma decisão no setor de compras afeta o setor de vendas, que afeta o relacionamento com o cliente, que afeta a reputação da empresa. É pensar sistemicamente. É conectar pontos que parecem distantes. É visualizar a organização dentro do seu ambiente externo, compreendendo as forças políticas, econômicas, sociais que atuam sobre ela. Quanto mais alto o cargo, mais essa habilidade importa. No topo da organização, ela é a mais necessária de todas. E a terceira, que é a mais importante e a mais negligenciada, tanto nos cursos quanto nas empresas, é ela, a habilidade humana, que é a capacidade de trabalhar com eficácia como um membro de um grupo,
de conseguir esforços cooperativos na direção dos objetivos, de persuadir pessoas e obter resultados por meio delas. A capacidade de trabalhar com pessoas, de se comunicar com clareza, de motivar ou estimular, de dar feedback, é tudo isso que gera mudança. De construir confiança, de resolver conflitos sem destruir relacionamentos. Requer uma capacidade de criar a atmosfera de segurança, de encorajar a comunicação, de compreender as necessidades para tentar motivar. Compreender as necessidades e as motivações de cada integrante. É a tal inteligência emocional de que fala o Daniel Goleman, a inteligência interpessoal e intrapessoal. Sabe por que essa é a mais negligenciada? Porque ela é a mais difícil de ensinar em sala de aula. Você aprende na análise financeira fazendo exercício. Você aprende planejamento estratégico com frameworks. Mas você aprende a lidar com pessoas vivendo situações, errando, recebendo feedback, tentando de novo. É um aprendizado que passa pelo sentir, pelo corpo, não só pela cabeça. E as pesquisas sobre demissão de gestores são contundentes nesse ponto, viu? A maioria das demissões de liderança não acontece por incompetência técnica, acontece por problemas de relacionamento com a equipe, com os pares, com os superiores, o gestor que não sabe ouvir, que não sabe comunicar, que não sabe criar um ambiente de confiança, pode ser o mais competente tecnicamente, mas ainda assim fracassar no papel de gestor. Esse é um dado que deveria aparecer em todo primeiro dia de aula da administração, eu acho. Lacombe, ele traz uma ideia que eu acho absolutamente fascinante e que a maioria dos livros de administração que eu li não menciona. Ele diz que a melhor maneira de capitalizar experiências alheias, de enriquecer a compreensão da natureza humana, é pela literatura, pela narrativa. Ele cita especificamente Machado de Assis. E você pode estar pensando agora, o que Machado de Assis tem a ver com a administração? Tudo. A boa literatura é espelho da vida real. Nas obras do Machado de Assis, você encontra a ambição humana, a vaidade, a hipocrisia social, a complexidade das relações de poder, os jogos de interesse que se escondem por trás das aparências. E tudo isso, tudo está presente nas organizações todos os dias. O administrador que leu Dom Casmurro, que leu Memórias Póstumas, que se deixou atravessar pela literatura, tem uma compreensão da natureza humana que nenhum manual de gestão consegue dar. Isso é habilidade humana, construída da forma mais profunda possível. E o que é que um bom administrador faz de diferente, então? Agora eu quero entrar num território mais concreto, porque é fácil falar de habilidades de forma abstrata. Mais difícil e mais útil é descrever o que um bom administrador faz de diferente no cotidiano. E aqui eu não estou falando de gestos heróicos, não. Eu estou falando de práticas consistentes, de hábitos que parecem pequenos, mas que acumulados fazem toda a diferença. O bom administrador clarifica objetivos, sempre. Não assume que as pessoas sabem o que se espera delas. Não deixa metas vagas no ar. Ele tem o hábito de perguntar. Está claro para todo mundo o que nós precisamos entregar? Porque isso importa. E como vamos saber que chegamos lá? Essa pergunta, feita com regularidade, evita uma quantidade enorme de retrabalho e frustração. O bom administrador, ele acompanha, sem sufocar. Tem uma diferença enorme entre controlar e microgerenciar. Controlar é acompanhar indicadores, é ter conversas regulares, é estar disponível quando surge um obstáculo. Microgerenciar é estar em cima de cada detalhe, é não confiar, é tratar adulto como criança. O primeiro gera segurança, o segundo gera paralisia. O bom administrador dá feedback de verdade,
Não é o feedback sanduíche que todo mundo já sabe que é feedback sanduíche. Também não o elogio vazio, né, antes da crítica. Feedback de verdade é específico, é baseado em comportamento observável, é dado com a intenção de desenvolver, não de punir. E é dado com regularidade, não só na avaliação anual, quando já é tarde demais para mudar o resultado. Mas tem uma coisa que diferencia os bons administradores de forma mais sutil e que eu só fui entender depois de anos observando gestores em ação. Os melhores gestores fazem as perguntas melhores. Não chegam com a solução pronta, chegam com curiosidade genuína sobre o problema. O que é que está impedindo? O que você já tentou? O que você precisaria para avançar? Essas perguntas não são fraqueza do gestor, são inteligência. Elas fazem a equipe pensar, crescer, assumir o protagonismo e liberam o gestor para o que realmente é papel dele, olhar para o todo. Agora eu vou falar de erros, porque nenhuma conversa sobre o que é ser um bom administrador é honesta se não incluir os tropeços. E esses erros são tão universais que eu poderia listá-los sem ter conhecido nenhum gestor específico. São estruturais, fazem parte do processo de aprender a gerir. O primeiro é a síndrome do especialista. O profissional que era excelente na função técnica e é promovido a gestor e continua querendo fazer a função técnica. Continua sendo o melhor analista, o melhor vendedor, o melhor desenvolvedor, só que agora com o título de gerente. O problema é que gestão exige mais do que isso, exige presença, conversa, planejamento, tomar decisão sobre pessoas. Se você passa o dia fazendo o que fazia antes, você não está gerenciando, você está se escondendo numa zona de conforto com um cargo diferente. O segundo erro é confundir movimento com progresso. Ficar ocupado o dia inteiro não significa que você está sendo produtivo, não. O gestor que passa o dia apagando incêndio, respondendo e-mail urgente, resolvendo problema que apareceu de surpresa, esse gestor está no modo reativo. E no modo reativo, você nunca tem tempo para planejar. E sem planejamento, você vai continuar apagando incêndios. É uma armadilha que se alimenta de si mesmo. O terceiro erro, e esse é muito comum em gestores novos, é evitar o conflito a qualquer custo. A pessoa não entrega o que foi pedido, o gestor não fala nada. A equipe tem um desentendimento sério, o gestor finge que nem viu. A decisão impopular, ela também precisa ser tomada. O gestor não pode adiar. O conflito evitado, ele não vai desaparecer, ele vai fermentar. E quando explode, é sempre pior do que teria sido se tivesse sido endereçado cedo. Mas o que me interessa nesses erros não é a crítica, é o que eles ensinam. A síndrome do especialista ensina que gestão é uma identidade diferente, não é só um cargo diferente. A confusão entre movimento e progresso ensina o valor do planejamento e da priorização. A evitação do conflito ensina que coragem conversacional é uma competência que precisa ser desenvolvida. Nenhum desses erros é fatal, desde que você os reconheça e decida aprender com eles. E o que é que se espera mesmo de você, futuro administrador, sem romantizar? Eu quero fechar essa parte do episódio falando sobre o que o mundo espera do administrador hoje. Eu vou fazer isso, prometo, sem romantizar, porque o mercado tem exigências reais e ignorá-las não vai ajudar ninguém. Então, eu vou fechar essa parte do episódio com a ideia que o Lacombe coloca de forma muito direta e que eu acho que resume bem o que se espera de um administrador. Ele diz que o administrador é pago para realizar, para fazer com que as coisas aconteçam de forma adequada e gerem resultados positivos, para a organização.
Então, não basta saber muito, é preciso colocar esse saber a serviço de realizações úteis e práticas. E aí ele traz uma citação de Fernando Pessoa que ficou comigo desde a primeira vez que eu li. O êxito está em ter êxito e não em ter somente condições de êxito. Condição de palácio tem qualquer terra larga. Não é só ter o terreno, é fazer o palácio. O conhecimento cria as condições de êxito, mas o êxito é criado pela ação. Mas eu quero equilibrar isso com algo que também está em Lacombe e que me parece igualmente verdadeiro. O administrador não é pago só para produzir resultados econômicos, ignorando as pessoas. A existência da organização depende, sim, do resultado econômico. Isso é real e incontornável, mas a qualidade desse resultado, a sustentabilidade dele ao longo do tempo, depende das pessoas que constroem esse resultado junto com o gestor. O administrador que trata a gente como engrenagem pode até entregar um resultado no curto prazo, mas no longo prazo ele perde a equipe. E sem equipe não há resultado. O que se espera de um administrador hoje, diria também que entre as exigências está a literácia em dados. Eu não estou falando de ser cientista de dados, eu estou falando de conseguir ler um dashboard e de entender o que o indicador está dizendo, de fazer perguntas inteligentes para quem analisa os números. O administrador que diz, eu não entendo de dados, em 2026, está delegando para os outros uma parte fundamental da tomada de decisão, e isso é um risco. Essa ideia me parece cada vez mais importante num tempo em que a gente tem acesso a uma quantidade absurda de conteúdo, de curso, de certificação, de framework. É possível saber muito e realizar pouco. A segunda exigência para o administrador dos dias de hoje, eu diria, é saber trabalhar bem com a incerteza. O mundo estável e previsível, onde o plano é feito em janeiro e ainda vai fazer sentido em dezembro, esse mundo não existe mais para a maioria dos setores. O que o mercado quer é alguém que consiga tomar boas decisões mesmo com a informação incompleta, que consiga ajustar o curso sem entrar em colapso quando o cenário muda, que consiga transmitir segurança para a equipe mesmo quando o chão está se movendo. E a terceira exigência, e essa está crescendo muito em importância, é a liderança inclusiva. Equipes diversas, quando bem lideradas, são mais criativas, tomam decisões melhores, cometem menos pontos cegos. Mas quando bem lideradas, é a parte que exige trabalho. O gestor que cria um ambiente onde só prospera quem pensa igual a ele, está desperdiçando o maior ativo que tem, que são perspectivas diferentes das suas. E tem uma coisa que o mercado sempre vai querer, independente da época, da tecnologia, do setor, alguém que entrega resultados. Esse é o teste decisivo do administrador. Lacombe diz que o administrador é pago para produzir resultados econômicos. Chama inclusive isso de teste decisivo, né? O resultado da organização. Não a intenção, não o esforço, não a dedicação, o resultado. Não é alguém que trabalhou muito com boa intenção. É alguém que, diante de um problema, encontrou um caminho, que, diante de um objetivo, construiu um plano e que, diante de uma equipe, a deixa melhor do que estava antes. Sim, é o resultado da organização, sem desconsiderar as pessoas que constroem esse resultado junto com o gestor. Isso não vai ser substituído por algoritmo nenhum, eu creio, porque isso é, no fundo, liderança, e liderança é profundamente humana. Bem, a gente chegou no final do segundo episódio.
E se você ouviu os dois, bem-vindo à prosa de mão inteira. Hoje a gente falou sobre o que é ser administrador, além do cargo e do diploma, falou das 3 habilidades CICATES, técnica, conceitual e humana, por que a humana é a mais poderosa e a mais esquecida, de como a literatura, Machado de Assis, inclusive, forma as habilidades humanas de uma forma que nenhum manual consegue. Falou do que o bom gestor faz de diferente no cotidiano, clarifica objetivos, acompanha sem sufocar, dá feedback real, faz perguntas melhores. Falou dos erros clássicos que todo mundo comete e do que eles ensinam. E falou do que o mercado espera hoje, sem romantismo, mas também sem pessimismo. Falou da tensão entre generalista e especialista e por que o bom gestor precisa ter uma base sólida em todas as funções. E fechou com Fernando Pessoa. Condição de palácio tem qualquer terra larga. Não é só ter o terreno, é fazer o palácio. Tem uma coisa que eu quero deixar com você como reflexão. Pense em alguém que você admira como gestor ou líder. Quais dessas habilidades essa pessoa tem? E quando você olha para si mesmo, o que você já está desenvolvendo? E o que é que ainda falta? E o que ainda está esperando você para começar a desenvolver? Essa pergunta feita com honestidade e regularidade é o começo de um desenvolvimento que nenhum curso substitui. Essa pergunta não tem uma resposta certa, mas tem respostas honestas. E uma resposta honesta é o começo. Obrigada por estar aqui mais uma vez. E se o Dedo de Prosa está sendo útil para você, então compartilha com alguém que também acredita que vale a pena sentar, pensar devagar. Se tiver algo que você queira ver em próximos episódios, me manda. Essa prosa é coletiva. Até a próxima.